saber contudo que esteja no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os teus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Somente até aqui a igreja pode tomar sua cena. Glória! Irmão, por favor, pode trazer meu telefone aqui, por favor? Meu celular. Meus irmãos, quando Deus ele se revela para alguém, ou ele dá a oportunidade de alguém se achegar até ele, obrigado, Deus abençoe, ou quando ele dá a oportunidade de alguém chegar até ele, isso significa que Deus ele quer fazer algo novo na vida da pessoa. Quando se trata disso, eu lembro de João, no capítulo de número 3. A Bíblia diz que no meio dos fariseus existe um homem chamado Nicodemos. E quem é Nicodemos? Nicodemos é alguém que ele tinha autoridade entre os fariseus. E eu gosto disso por quê? Porque ele reconhece a soberania de Jesus. Conhecendo a soberania de Jesus, ele vai abrir a boca, porque ele se encontra com Jesus à noite. Ele abre a boca e diz: olha, nenhum homem pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Ou seja, ele reconhece os sinais, reconhece a grandeza de Jesus, reconhece, abaixa só um pouquinho, por favor, vermelho. Reconhece a grandeza de Jesus e ele fala que ninguém pode fazer os sinais se Deus não for com ele. Só que quando Jesus ele fala sobre o novo nascimento, Nicodemos ele fica perdido. Nicodemos ele tramba no meio da situação. Então Nicodemos é alguém que ele é príncipe entre os fariseus. Ele tem autoridade no meio dos fariseus, ou seja, espírito de liderança. Só que quando Jesus fala sobre o novo nascimento, Nicodemos ele vai ficar perdido. Nicodemos ele não entende aquilo que Jesus quer dizer. Mas espera aí, se ele é líder, é sinal que alguém colocou ele ali. É sinal que alguém elegeu ele. É sinal que ele foi ungido para ser colocado ali. Mas como Jesus ele fala do novo nascimento, ele se perde. Mas se alguém colocou ele lá, é sinal que ele faz isso muito bem. E tem gente que é assim: prega bem, lidera bem, se expressa bem. Mas nasceu, vou repetir isso aqui: prega bem, se expressa bem, lidera bem, mas não nasceu. E a verdade é que quando Jesus ele vem para tratar de alguém, tudo aquilo que o homem, que a medicina ou alguém tentou colocar o ponto final, Jesus coloca uma vírgula e mostra que ainda não é o fim da sua história. Se tratando disso, eu lembro de João no capítulo de número 2. Por quê? Porque o vinho do casamento acaba. No momento em que o vinho acaba, Maria ela vai falar alguma coisa com Jesus. E a resposta que ele dá para ela é: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E diferente do que algumas pessoas talvez podem pensar, não é uma resposta ignorante que Jesus vai dar para Maria. Ah, Cristo, o que é? É porque Jesus não para por causa das críticas, mas também não avança por causa dos elogios. Jesus é alguém que ele sabe o momento certo de agir. E no momento que Jesus ele o que ele faz? Ele vai mandar encher as talhas e levar agora até o mestre Sala. No momento que leva, o mestre Sala prova e reconhece, a ponto dele chegar para Jesus e dizer: olha, todo homem ele coloca o bom vinho, quando todo mundo já bebeu bastante, eles colocam o vinho inferior, mas o Senhor tem guardado o melhor vinho até agora. Por quê? Porque vida sem Jesus, ambiente que não tem Jesus, primeiro o diabo ele finge que te honra. Depois que tu está acostumado com o ambiente, ele te serve qualquer coisa. Mas Jesus não. Jesus tem o melhor no início. Jesus tem o melhor no meio. E Jesus tem o melhor no final.
Glória a Deus. Jesus tem o melhor no início, Jesus tem o melhor no meio e Jesus tem o melhor no final. Eu estou pregando para alguém que estava lá no Rio Queimar fazendo muita coisa, só que Jesus passou e mostrou para as pessoas que duvidavam da tua vida que ainda não era o fim da tua história. Aleluia. Meu Deus, tudo arrepiado aqui. Fornicador, mas Deus pegou e transformou num profeta da casa dele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que Deus está querendo fazer aqui é algo novo na vida de Ezequiel. Tanto que quando Deus fala com Ezequiel, Ezequiel se encontra no rio Quebar, no meio dos cativos. Mas Ezequiel relata que ele tem a visão de ver o céu se abrir e ele tem discernimento para entender que a voz que falara com ele naquele momento era a voz do Senhor. Só que Ezequiel, ele vem de uma linhagem, uma família sacerdotal. Então isso é sinal que a família dele cresce de geração em geração. E todo mundo estuda, todo mundo vem, todo mundo, o objetivo deles é se formar em uma única coisa: sacerdote. Só que Deus, quando se apresenta para Ezequiel, olha para ele e diz: vai ser profeta. Vou repetir isso aqui. Todo mundo estudou para se formar uma coisa só. Mas quando Deus fala com Ezequiel no rio Quebar, vai ser profeta. Só que a família vinha de geração em geração. Pai sacerdote, tio sacerdote, avô sacerdote, bisavô sacerdote. Eu imagino alguém olhando para ele e dizendo: se o pai foi sacerdote, vai ser sacerdote também. O tio é sacerdote, vai ser sacerdote também. O avô foi sacerdote, vai ser sacerdote também. Só que Deus pega Ezequiel e diz: vai ser profeta. Eu quero liberar a primeira profecia para a tua vida. Aleluia. Você não vai ser aquilo que alguém disse que você seria. Você vai ser aquilo que Deus disse que você vai se tornar. Eu estou pregando para alguém que alguém olhou para você e já está profetizando o teu futuro por causa do fracasso de alguém lá no passado. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer: é profeta, é profeta. É Deus, glória a Deus, aleluia. É profeta, você não vai ser General de guerra. aquilo que alguém disse que você seria. Você vai ser aquilo que a voz de Deus disse que você vai se tornar. Foi, Deus é fiel, aleluia. Deus fala com Ezequiel. Quando Ezequiel está no rio Quebar, ele se encontra no meio dos cativos. Esse rio Quebar, ele fica localizado na Babilônia. Então, aparentemente não era o tempo, aparentemente não era a hora, aparentemente também não era o lugar para Deus poder falar com o profeta. Só que quando Deus quer fazer a obra, para Deus não importa o tempo, para Deus não importa a hora, para Deus também não importa o lugar. Ele pega no tempo que quer, tira no lugar que quer, transforma do jeito que quer e faz a obra da maneira que quiser. Aleluia. A visão que Ezequiel tem é uma visão tão grandiosa que ele detalhadamente ele consegue relatar isso em 28 versículos no capítulo de número 1. Quando chega no capítulo de número 2, Deus chama Ezequiel para poder profetizar no cenário de uma nação que é rebelde. Mas espera aí, Deus acaba de falar com ele, agora ele já aceita o chamado. Como assim? É porque no versículo 28 do capítulo 1, Ezequiel vai relatar que ele viu a figura da glória de Deus. E quem vê a glória de Deus não tem dificuldade para poder fazer missão aonde Deus mandar ele ir. Aleluia. Quem viu a glória de Deus não sente dificuldade para poder fazer missão aonde Deus mandar ele ir. É cenário de nação rebelde, mas ele entende que quem está falando com ele, ao mesmo tempo que envia, ele guarda, ao mesmo tempo que lança, ele protege. E a palavra que o Senhor fala para Ezequiel é: filho do homem, se põe de pé e eu falarei contigo. Aleluia. Porque quando Deus manda Jeremias descer até a casa do oleiro, Deus primeiro fala para Jeremias se põe de pé e manda ele descer até a casa do oleiro depois. E quando Jeremias chega lá, olha o que Deus fala para ele: desce até a casa do oleiro e falarei contigo. Quando Jeremias desce, ele até ouve a voz do Senhor falar com ele. Só que ele também vê um vaso sendo formado na mão do oleiro, ou seja, mais o dobro daquilo que Deus disse que faria. Deus chama ele para ouvir, mas quando chega lá ele ouve, mas também Deus dá a visão.
Pergunta para mim por quê? Tá fraco, pergunta por quê? Por quê? Porque na vida de quem obedece, Deus ainda faz o dobro daquilo que tu imagina. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Ele é aqui, Senhor. E está vivendo debaixo de obediência. Glória a Na Deus. tua casa, Deus vai fazer o dobro daquilo que tu espera. Na vida do teu filho, Deus vai fazer o dobro daquilo que tu espera. No teu ministério, Deus vai fazer o dobro daquilo que tu imagina. Na tua faculdade, Deus vai fazer o dobro daquilo que você imagina. Na tua vida financeira, Deus vai fazer o dobro daquilo que você imagina. Aleluia. Porque para quem vive debaixo de obediência, ainda tem dupla. Glória a Deus. General de batalha. Jeremias está dentro do vaso, sendo moldado na mão do oleiro. E eu gosto disso por quê? Porque o barro tem 3 etapas. Uma delas é o pó. E o pó é óbvio. Uma delas é o barro. Só que quando Deus ele cria, quando Deus forma o homem, Deus tira o homem do pó da terra, dá sopro, dá fôlego de vida às suas narinas, e o homem ali passa a ser alma vivente. Então, quando Deus leva Jeremias até a casa do oleiro, Deus está mostrando para ele a essência de onde tudo começou. É como se Deus estivesse dizendo para ele: Jeremias, eu posso te colocar onde for, só não esqueça da onde que eu te tirei. Jeremias, eu tenho poder para te colocar em qualquer lugar, mas não perca a tua essência. E tem gente que diz: na mão do diabo você olha e Deus te tira, mas se você estiver na mão de Deus, quem é que vai te tirar? Mas eu glorifico a Deus, por quê? Porque o vaso está rachado, mas ainda está na mão do oleiro. Aleluia. Glória. Mas ainda está na mão do oleiro, está no adultério, mas ainda está na mão do oleiro. Por quê? Porque se o oleiro decidir te soltar, o diabo te destrói na primeira oportunidade. É por isso que você não entende por que tem gente que peca do jeito que peca e ainda não desceu a sepultura. Sabe por quê? É porque como o diabo vem para matar, Deus se apresenta e diz: Satanás, está quebrado, mas ainda está na minha mão. Tá Glória a Deus, aleluia, glória. Tá na minha mão. Forte, aleluia. Mas ainda está na minha mão. Meta para mim vermelho, por favor. Está do jeito que ele quer, mas ainda está na minha mão. Ezequiel vinha de uma linhagem sacerdotal. Alguém olhava para ele e diz: vai ser sacerdote. A família estudou para isso. Mas Deus pega ele e diz: vai ser profeta. Eu imagino Deus descendo e falando com ele: Ezequiel, até hoje eles tiveram o mesmo posicionamento, mas o teu posicionamento vai ser diferente. Até hoje todo mundo se comportou da mesma maneira, mas o teu comportamento vai ser diferente. Até hoje todo mundo cresceu da mesma forma, mas tu vai ter um crescimento diferente. Até hoje todo mundo se vestiu igual, mas você vai ter uma vestimenta diferente. Até hoje todo mundo falou da mesma forma, mas o teu falar vai ser diferente. Até hoje todo mundo andou da mesma maneira, mas eu vou te fazer andar de uma maneira diferente. Até hoje eles estudaram para uma coisa, mas o teu estudar sobre a minha palavra vai ser diferente. Até hoje todo mundo se formou em uma coisa só, mas eu vou te dar uma formação e ela vai ser diferente. Filho do homem, se põe de pé e eu falarei contigo. Deus manda Ezequiel ficar de pé primeiro e diz que vai falar com ele depois. Mas por que ele tem que se colocar de pé primeiro para Deus falar depois? Porque ficar de pé é tomar uma posição. E Deus não entrega nada para quem não se posiciona. Por favor, me ajuda a pregar. Sacode o irmão que está do lado e diz para ele: se posiciona, vaso. Posiciona, vaso. Se posiciona, terra. Porque quando você se posicionar, Deus vai falar como nunca falou. Deus vai te usar como nunca usou. Eita glória, aleluia. Aleluia. Vai fazer uma agir da forma que ele nunca fez. Eu vim profetizar para alguém que está recebendo essa palavra. Quando você se colocar na posição, Deus vai dizer: eu entro na casa, curo o filho, levanto quem está no leito, tiro das drogas. Verdade de Deus, aleluia. Obrigado, papai. Deus, ele pega no momento que quer. É Deus, aleluia. Do jeito que quer, ele usa do jeito que quer e transforma também na maneira que quer. Tem milagre para tua vida. Glória a Deus, aleluia. Tem milagre para tua história. Tem milagre para o teu
Olha, esse lugar que eu vou te enviar, obrigado. Esse lugar que eu vou te enviar, rapaz, é um cenário de casa rebelde. Mas pode ficar tranquilo. Porque quem está te enviando não é qualquer um. Quem te envia daqui, ele também tem um poder para poder te guardar lá. Então pode se levantar o que for, mas a minha palavra que exorta lá, ela também tem um poder de proteger aqui. Então faz o seguinte, vai lá. Mas eu vou para onde? No cenário de nação rebelde. Vão se levantar contra a tua vida. Porque aquilo que você vai pregar, não é todo mundo que vai gostar. Vai ter pastores de igreja ligando um para o outro, dizendo, não chama Ezequiel aqui não, por quê? Porque aquilo que ele fala, aquilo que ele prega, mais afasta as pessoas do que aproxima. Mas eu gosto disso aqui, por quê? Porque quando a verdade é pregada, só fica quem glorifica o nome de Jesus. E quem não aceita o confronto do pecado vai sair, mas na casa da bênção fofoca não fica. Na casa da bênção não fica. Na casa da bênção calúnia não fica. Aleluia. Ezequiel, nem todo mundo vai gostar daquilo que você vai pregar, mas eu glorifico a Deus, por quê? Porque quando Jesus estava pregando, a Bíblia diz que era mais de 70 discípulos. Alguém diz para ele, mestre, que palavra dura, tá geral metendo o pé, ele vira para o discípulo e fala, e vocês, não querem não? Porque Jesus entende, a mensagem não vai mudar por causa de pessoas, mas é pessoas que vão ter que mudar por causa da mensagem. A mensagem do profeta não vai mudar para agradar ninguém, mas somos nós que temos que mudar para morar nas mansões celestiais. Deus, aleluia. Aqui eu prego e a gente vai para casa. O livro de Ezequiel tem 48 capítulos. E Deus manda ele profetizar nesse cenário de casa rebelde, no capítulo de número 2. E bom seria se Deus levasse a gente para poder profetizar somente nos lugares que aceitam que a gente prega. Só que muitas das vezes não é assim. Só que se esse livro tem mais capítulos, é sinal que a palavra de Deus prevaleceu e Deus fez Ezequiel se destacar, mesmo ele sendo minoria, num cenário de casa rebelde. E por quê? Porque ele está correndo risco. Não é lugar de destaque e Deus envia ele para poder profetizar lá. Quer saber? Porque Ezequiel sai debaixo da palavra de Deus. E quem sai debaixo de palavra não precisa de lugar de destaque. Deus faz você se Deus é forte. te coloca para repetir. Quem vive debaixo da palavra de Deus não precisa de lugar de destaque. Deus faz você se destacar em qualquer lugar que te coloca. Ah, mas eu não tenho investimento. Vai assim mesmo. Ah, mas ninguém acredita.